Olha a live já começando com um tombo. Bem-vindos, Brasil, à realidade e não ao fake. Tá tudo certo, gente. Apertei o botão errado aqui, hein? Vamos lá, é ao vivo mesmo, hein? Tanto que foi ao vivo que eu já comecei apertando o botão errado por aqui, hein? Eu quero ser bem objetiva, como eu sempre fui com vocês aqui. Deixa eu só colocar isso aqui no meu telefone para que não caia aqui. E agora sim, eu estou apertando o botão certo. Agora sim, tá? Agora deu certo, hein? Estou fazendo uns testes aqui enquanto o pessoal não acaba de chegar. Agora deu certo. Até que enfim. Menos mal, eu fiz alguns testes aqui, deram certo. Já estou 8 minutos além do horário de entrar e vamos começar quente. Gente, sobre vacinas eu vou trazer 2 pontos aqui para que vocês entendam o que eu vou trazer. 3 pontos aqui hoje. A diferença entre vacinas essenciais e não essenciais. O que é isso? Tá bom? A questão de vacinas em adultos e em filhotes. E a questão de vacinas pós-doença. São os 3 pontos que eu vou trazer aqui, tá? E esses pontos eu vou trazer sobre a questão de cães. Eu vou colocar na plataforma vermelha, porque não pode ficar dando nome aqui, uma gravação depois sobre a questão de gatos. Combinado? E eu vou deixar lá disponível. E essa live aqui depois eu vou subir lá pra lá também. Porque assim não dá ibope, né? Eu não quero que a live caia mal começando. O que é vacinas essenciais e não essenciais? O nome parece que já diz tudo, mas a gente, para traduzir, nem sempre fica fácil, né? Mas a questão é o seguinte. Essenciais é aquela que sol ou chuva, não interessa o que esteja acontecendo na nossa vida, nós temos que fazer para os nossos cães, tá? Indiferente da idade que tenha. Existe um papo aí agora, por uma colega Vete, eu não tô aqui para levantar nome de ninguém, nem protocolo, nem nada, colocado muitas vezes, já tem um tempinho isso, deve ter uns 2 anos disso já, que o ideal é que os cães adultos, que não estão susceptíveis muitas vezes a certas doenças ou o que for, que depois de adultos eles tomassem a vacina com uma frequência maior do que 1 ano. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas nós vivemos num país em que a sinomose prevalece há mais de 30 anos. Então, esse papo é muito lindo, mas ele não é prático e nem funcional. E eu sempre pergunto, será que a pessoa vai lá pagar as contas para outra pessoa? Será que ela vai conseguir resolver os danos uma vez que esse cachorro pega e adoece? Será que ele vai conseguir resolver os danos emocionais? Ou até simplesmente com a perda desse animal? Tá? Por que eu digo isso? Porque isso é utópico, isso é fantasia para o nosso país, tá? Se nós morássemos na Austrália, eu falaria com ela, doutora, parabéns, é isso mesmo, não há essa necessidade. Mas nós não moramos na Austrália e nem os nossos cães, tá? Como nós não moramos na Austrália, nem os nossos cães, isso não se torna válido para o país em que nós vivemos, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é o seguinte, o que é tido como vacinas essenciais, que são as mais importantes, com sol, chuva ou sereno, como eu dei de exemplo, tem que ser feita? Tem que ser feita sim, todo ano sim, tá? E por que tem essa classificação de essenciais ou não essenciais? É questão o grau de possibilidade de morte. Vou usar esse nome para que fique mais fácil, tá? No final das contas quais são as vacinas mais sérias que se eu não der meu cachorro pode morrer? É essa que é a questão que eu quero levantar para vocês. Quais são essas 2 vacinas? É a contra a raiva, tá? E a que é tida como chamada como polivalente. Por que eu digo isso? Porque se eu ficar AEV6, AEV8, AEV10, AEV11, não importa muito qual V, tá? O que importa mais real mesmo é a questão que seja uma polivalente e uma contra a raiva. E o que são as vacinas não essenciais?
são as outras vacinas que não são essas duas que eu falei para vocês, tá? Quais são essas outras vacinas? É muito comum a giardia e a gripe tidas como as duas principais não essenciais. Como assim? Meu cachorro, se eu pegar ele, se ele não der giardia, ele adoecer, ele tem chance de morrer? Baixíssima. Meu cachorro, se eu não der a vacina de gripe, ele gripar, ele tem chance de morrer? Baixíssima. Baixíssima. Se acontecer alguma coisa, eu levei no veterinário. Agora, se meu cachorro teve raiva, não vi nenhum vivo até hoje, então vai morrer. Meu cachorro, se pegar uma parvovirose ou uma cinomose, qual que é a chance dele morrer? Altíssima. Só para dar um exemplo, a cada 100 animais, em média, que podem contrair, ou seja, ter a cinomose, em média, 77 morrem. De cara, tá? E esse número poderia ser muito menor se a velocidade que fosse ao veterinário cuidasse fosse menor, tá bom? Então, no final das contas, o que é essencial e não essencial? É aquelas que realmente eu tenho que fazer e aquelas que, de forma alguma, eu tenho que preocupar como foco. Então, é a polivalente e a raiva. Essas duas, tá? Não importa se é V6, se é V7, se é V8. Normalmente não tem V8, né? Na V7 não. É V6, V8, V10, tem algumas V11 por aí. Tá? Sobre a questão de nacional importância, nacional ou importada, outro papo. Mas não é o foco que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Eu até trago este foco aqui pra vocês no finalzinho. Vou até anotar aqui, pra eu não esquecer. Deixa eu pegar um papelzinho aqui e anotar. Como eu quero trazer isso aqui como formato de aula, quem quiser perguntar alguma coisa pode ir perguntando, tá? Mas o objetivo é ser objetiva. Parece impedante, mas é isso mesmo. Ser importada versus nacional. Isso é depois. Combinado, gente? Deixa eu mostrar uma outra coisinha aqui pra vocês. Deixa eu ver o que eu trouxe aqui. Eu não trouxe muitos slides aqui, não. Trouxe bem pouquinho, mas só vou dar um recadinho no meio do caminho, que é esse recadinho aqui, ó. GME, Guia de Preventivo de Doença do Carrapato. Sim, ele vai acontecer em outubro, tá? 5.0. Quero agradecer as meninas que ficaram até agora esperando, que ele era para ter acontecido há praticamente um ano atrás. E agora sim, ele vai vir. E quem vai vir, né? As meninas que já pagaram e estão já inscritas vão ter de presente o guia, tá? Preventivo da doença do carrapato, tá? Só para avisar. Como assim V11? Ela não é nacional? Então, Beck, é o que eu tô falando para você. Eu não tô levantando se a vacina é nacional ou importada. O que eu estava levantando aqui é que ela tem que ser feita, tá? Sua pergunta é pertinente, mas ó, o que eu quis dizer para você é o seguinte: o animal tem que tomar vacina essencial, tá? Isso é muito importante, tá? ProHeart não é vacina, Beca. Infelizmente, tem um monte de coleguinhas que colocam que ProHeart é vacina. ProHeart é um medicamento e que é intitulado por muitos colegas como vacina, tá? Não é, tá? ProHeart é um medicamento, ok? E a questão da V11 é isso. Deu para entender ou não? O que eu quero dizer é, não importa se é nacional ou importada, a questão é, tem que tomar todo ano. A questão de qual que possa ser melhor ou não é outro porém. Deu para entender? Deu para pegar aí, porque tem um delay. Mas é que vacina é essa V11. Ah, é uma nacional. Tem uma nacional que é V11. Eu pelo menos conheço uma do Labovet, tá? Que é V11. Não sei se tem algum outro laboratório hoje que tem além da do Labovet, tá? Só para que você entenda. O Labovet eu sei que tem uma. E até tido como um excelente laboratório dos como nacionais. Não vão saber, porque eu tô falando porque os coleguinhas só querem que vocês saibam, como mães e pais de pet, que só existem as importadas e que não pode fazer mais nada no Brasil, né? Então, o objetivo aqui é informar que, indiferente de qualquer coisa, tem que tomar uma contra a raiva e uma polivalente. Qual que é melhor ou pior? É outro porém. Eu quero explicar aqueles 3 tópicos que eu falei pra vocês, que é vacinas essenciais, a questão de protocolo de adulto e filhote, depois o pós-doença, e se quiser já anotei aqui um 4 tópico, que é a questão de importada e nacional.
Combinado? Agora nós vamos pra cá. Vacina, adulto e filhote, tá? Parece incrível o que eu vou dizer, mas o protocolo vacinal, ele é o mesmo desde que eu formei. Tem mais de 23 anos que o protocolo é o mesmo. Tem mais de 23 anos que até hoje eu escuto clientes chegando no consultório que já tem cães em casa e que não sabem nem se vacinar todos os anos. Né? Então, esses primeiros 10 minutinhos do primeiro aqui já explica que todo ano tem que tomar. Ah, tem? Pois é, né? Parece piada, mas é real. Então, o que acontece? As pessoas acham que não pegam depois de adulto. Sim, pegam doença sim, podem adoecer sim. Por isso que eu falo, esqueçam as não essenciais, se concentrem-se nas essenciais, que é o que eu falei pra vocês, e fixam-se nelas, tá? Inclusive, uma vez eu fiz um guia financeiro, Camino, em que eu mostrei como poderia se juntar valores para guardar o dinheiro para abençoar da vacina se chegar no final e ter o valor para vacinar, tá? Só para vocês terem um exemplo. Então, não é difícil, atrasa-se por quê? Porque as pessoas, elas não se planejam. Toda vez que não se planeja, vai empurrando. O planejamento é a mãe de tudo nessa vida. Quanto mais se planeja, mais adequado se consegue fazer as coisas. Então, vamos lá. Se eu tenho um pequenininho assim, primeiro eu vou fazer o protocolo do adulto, né? Que é o mais fácil. Depois eu venho no do filhote, que é um pouquinho mais trabalhosinho de informações. Adulto, o que acontece? Às vezes, eu escuto assim do cliente. Ai, doutora, eu fui fazer a vacina da minha cachorrinha na clínica X e me pediram um exame. Pra quê? Pra vacinar anualmente? E na hora que eu fui descobrir, que eu fui pegar a caderneta da pessoa, é porque ela não estava dando na data. Desculpa o barulho aí, tá, gente? Se a vacininha do cachorro está para 13 de agosto, não adianta vir dia 27 de agosto. Não adianta vir 10 dias depois, 20 dias depois. Atrasou, tá? E se atrasa, aquele protocolo, ele é perdido. Nossa, mas aí é muita sacanagem. Por 10 dias eu vou ter que fazer um exame? Não, não é por 10 dias. Ela tem um vencimento de 365. Agora ela ficou com 385 dias, por exemplo. Então, o que acontece? Aquilo é muito importante da seguinte forma. Vou achar um papel aqui que eu quero mostrar isso pra vocês. Espera que eu não tô com um papel grande aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui. Pera aí. Eu já expliquei isso algumas vezes. E eu falo que tudo que a gente desenha, tudo que é visual, é mais fácil de ser entendido. Entende, é mais fácil. Deixa eu parar aqui e vir pra mim. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui, gente. Não, peraí que aquele desenho eu fiz errado. Esse aqui vai estar ótimo pra me explicar pra vocês. Só vou ter que pôr de cor diferente aqui, né? Senão vocês não vão conseguir compreender. Vamos lá, hein? Sou muito boa de desenho, mas vocês vão entender. Imagina esse azul aqui, é a vacina. Eu fiz a vacina pro meu animalzinho. Ele chega no máximo, dura os 365 dias e cai. Quando eu simplesmente demoro mais tempo para vacinar e eu não vacino ela aqui, eu vacino ela mais pra frente, ela vai esquece a outra linha de trás, ela vai estar mais embaixo. Então, na hora que eu for dar novamente para ela manter ali, vou fazer uma outra linha aqui que vocês vão entender. Que eu tenho o vermelho, vai o vermelho. Isso é o normal, ó. Aqui tá o meu animalzinho, eu fiz a vacininha. Aí ele ficou na quantidade de proteção adequada, um ano inteiro. Na hora que ela vai pra cair, eu dou outra vacina aqui, nessa data. Esse aqui foi surto, né? Tinha que ter sido retinho. Faço aqui, ela se mantém pra cair. Então, ela continua se mantendo na mesma linha.
Quando eu atraso, o que que acontece? Ao invés dela estar aqui, eu der a vacina, eu dou a vacina aqui, ó. E aí, na hora que eu der a outra dose novamente, acontece isso aqui, ó. Acontece isso aqui, ó. Se eu demorei, eu dei ela, por exemplo, aqui. Ela tá aqui e ela vai manter aqui. Ela não vai conseguir manter aqui. Automaticamente, o que acontece? Ele não vai manter com o valor de imunidade adequada com uma única dose, porque eu atrasei. Eu deixei essa linha aqui cair demais e quando vier a outra para manter ela, não vai manter. Vai pegar ela embaixo. Então, ela não vai subir no seu máximo, tá? Esquece as outras linhas de baixo. É isso que eu quero dizer. Então, atrasar complica? Complica. E aí, nesse ponto, o que que acontece? A gente tem que fazer uma vacina, um exame, até para me ver como ele se encontra. Mas a correlação não é essa. A reação é o seguinte, eu já vou ter perdido. E aí, muitas vezes, eu tenho a necessidade de fazer 2 doses ao invés de uma, porque não vai ter o efeito adequado que a gente precisa, tá? Principalmente porque é uma vacina que necessita para chegar naquela linha que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Ela é uma vacina que, quando filhote, para ela poder ser mantida aqui em cima, foram dadas 3 doses. Depois que ele tá adulto, com uma única dose, no prazo máximo certinho, ela consegue se manter. Então, o que que acontece? Como ela é esse tipo de funcionamento, eu der aquela uma dose, não vai segurar, tá? E a mesma coisa não acontece com a da raiva. Se eu atrasar uma vacina da raiva, a vacina da raiva, uma única dose, ela tá aqui, ela chega e ela mantém. Então, mesmo se ela descer, ela tem a capacidade de voltar e ficar na quantidade adequada, tá? Então, eu nunca um animal que tá com a vacina da raiva atrasada vai haver necessidade de 2 doses. Mas as polivalentes, sim, tá? Deu pra entender isso que eu expliquei pra vocês? Ou ficou confuso? Me contem aí. Se deu pra entender um pouquinho ou se ficou confuso? E quem que é as polivalentes que eu não falei? É aquela que pega leptospirose, sinomose, parvovirose. Essas são as doenças 3 mais importantíssimas das polivalentes, tá? Só para que vocês entendam. Às vezes também tem escrito lá, como é que chama? Hepatite infecciosa também, mas é uma coisa muito pouco comum perto das outras 3. As outras 3 é que são as mais sérias. Para a influenza, que é um tipo de situaçãozinha respiratória, tá? Tipo uma gripe, mas é uma mais séria. Tá bom? Joia. Então, ou seja, no final das contas, todo ano eu tenho que dar essas 2. Dessas 2 e acabou. O que eu sugiro para ficar mais fácil? Para que não haja atraso. Marque no seu planejamento, na sua agenda, pelo menos 30 dias antes. Por quê? Dentro daqueles 30 dias antes, se não pôde naquele dia, ainda tem mais 3 semanas, não pôde na próxima, ainda tem mais 2, você não chegou na data máxima. E não pensar na data máxima, porque se tiver algum imprevisto, já vai ter atrasado. Tá? Então, a história de um veterinário, assim como eu pedi depois um exame, é porque realmente é necessário. E, infelizmente, dependendo do tempo que atrasou, vai ter que fazer realmente 2 doses para ficar adequado. Muitos não fazem? Não fazem. Mas não vai conseguir adquirir a imunidade adequada, às vezes, do tempo que passou se não fizer 2. Ah, e por que não fazem isso normalmente? Porque vocês, muitas vezes, clientes, acham ruim. Ah, porque tem que pagar 2, eu tenho que tomar 2, ele já tá adulto, aí não dá. Entendeu? Mas é por causa disso. Mas o risco, ele existe. Tá? Só para que vocês entendam. Agora, vamos nesse carinha aqui, ó, no pequenininho. Primeira coisa é o seguinte, para fazer vacina de filhote, e para ajudar, já que uma vez a grande maioria deles costumam estar com vermes, por que a gente tem que preocupar com verme antes? Porque se eu preciso que o meu cachorrinho responda à vacina, ele não pode estar lutando com nada no corpo, tá? O que eu chamo de lutando? Verme é alguma coisa que está sugando nutrientes desse animal, ou está sugando sangue, ele está retirando alguma coisa de bom ali, tá? Então, o que acontece? O verme tido como o ruim, né? Por que eu tô chamando? Tem verme bom? Em termos de verme, a palavra não é muito boa da forma que eu coloquei, não, mas vocês vão entender como se fosse bactéria. Tem bactéria ruim, bactéria boa? Temos, né? Não existe um verme bom em si, né? Mas só para que vocês consigam entender. Então, o que acontece? Como é tido como algo ruim, ele tá levando o nutriente desse animal,
esse animal ele não vai estar 100% da melhor forma possível se tem alguma coisa ali levando uma parte dele. Então, na hora que eu fizer a vacina, vai fazer mal a vacina se eu tiver com verme? Não, não vai fazer mal. Ela não vai fazer o efeito que eu preciso. Essa subida que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Deixa eu vir cá. Esse efeito aqui que eu dei, deixa eu ver se esse efeito que eu dei do azulzinho de chegar até aqui assim, ó, e depois cair, e depois a gente vai fazer a outra segunda dosezinha pra manter, e assim a gente faz as 3, ele não vai chegar até aqui. Se esse animal está com verme, muitas vezes, ao invés de chegar até aqui, como proteção àquela primeira vacina, ela chega até aqui, ó, nessa linha que eu fiz aqui embaixo. Automaticamente, ela não chega no máximo de proteção daquela dose. Não chegou no máximo de proteção, ela chegou aqui. Na hora que vier a segunda, ela vai ficar por aqui, ó. Ou até ela pode subir um pouquinho mais, mas ela não vai chegar no ideal. Então, o que acontece? Eu simplesmente vou ter um cachorro vacinado, só que ele não vai estar protegido no melhor daquela vacina. Qual que é a chance dele adoecer? Maior, tá? É esse o ciclo que acaba acontecendo. Então, nós precisamos que esse animal não tenha vermes? Sim. E se ele tiver e eu der? Vai fazer mal? Mal não. Mas a vacina não vai ter a eficiência que devia, ou seja, gastou dinheiro à toa. E ainda por cima ele tem risco de adoecer da mesma forma, tá? Ah, então se vacinou nunca mais tem risco? Tem risco. Só sempre tem risco. Não existe vacina que eu tomei e nunca mais adoece. Outra coisa que a gente cansou de ouvir. Adoeceu nunca mais tem problema. Tem problema sim, tá? Se existisse uma doença que nunca mais adoecesse, até na própria pandemia ninguém mais tinha adoecido, né? Ninguém mais tinha morrido. Porque existe a questão do desafio, que é um outro papo para outra hora, mas essa parte eu vou explicar depois, combinado? Tem que explicando em módulos que é mais fácil e fica mais objetivo. Então, ou seja, esse filhotinho tem que estar como? Com um remedinho de verme resolvido, fez uma vez, fez duas, mas para fazer o remedinho de verme, o que ele tem que fazer antes? Um exame de fezes. Sim, por quê? Pode acontecer, sim, se já tiver vindo de um local adequado, se a pessoa tiver dito a verdade para você, que infelizmente a grande maioria não. A cada 10 pessoas que se vende um cachorrinho, 7 viram e falam que fez medicamento contra verme, mas ó que chega daquela miojada em casa, né? Se fez, como é que tem? Pois é, não devia ter, né? Então, não é o real. Então, faz o exame de fezes, deu negativo bonitinho, e aí faz o exame de sangue, pelo menos o hemograma, vacinou. Ótimo. Que o exame de hemograma também tem que estar bom, né, gente? Fez o exame de fezes, deu verme, trata, o que acontece? Depois faz o hemograma, por isso que eu nunca peço o hemograma junto com o exame de fezes. Porque se ele tiver com fezes ali, com verme, o que vai acontecer? Eu vou perder aquele hemograma que eu fiz daquele bichinho. Então o que acontece? Eu resolvo a primeira parte do cocôzinho, resolvido, aí depois eu passo pro hemograma. Porque aquele hemograma daqui a 15 dias, ele não vai me valer mais para eu poder vacinar, tá? É dessa forma pro filhote. E aí o que acontece? Qual que é a idade mínima? Eu coloquei pra vocês, né? A maioria das pessoas, 75%, respondeu que não sabiam como. Em torno de 45 dias é a melhor idade para se fazer. Pode fazer com 85 dias, com 40? Não sugiro não. É de 45 a 50. E intervaladas, pode ser até de 2 semanas? Pode. Por que a gente não faz de 2 semanas? Porque o protocolo vai ficar muito curto e não vai cobrir o período vacinal adequado. Então, acaba podendo ser de 15 até 30 dias de intervalo, mas o que a gente muitas vezes faz? Como normalmente são pelo menos 3 doses, se eu intercalar de 21 e 21, o que acontece? Levam-se 2 meses. Mas, então, no final das contas, é de 21 em 21 dias, ou de 30 ou de 30 dias. Eu já vacinei cães filhotes de 15 em 15? Já. Eu vacino de 15 em 15 ainda, dependendo da situação? Sim. Vou dar um exemplo de uma situação. Animais sensíveis, tipo um Rottweiler, que são os filhotes, realmente são muitas vezes mais sensíveis a adquirirem as doenças complicadinhas quando filhote, ou na ninhada morreu 2, morreu 3, aí eu faço com um intervalo menor. Pode? Pode. Inclusive tem de bula? Tem, tá? Não há esse problema. A questão sempre que tem que se ter o seguinte: se eu estou fazendo esse negócio aqui, vacinas, num filhote, ele tem que estar de molho em casa. A primeira vacina ele não está protegido. Na segunda vacina ele não está protegido. Na terceira vacina, às vezes, ainda não está protegido.
Então pegou, tomou a primeira vacina e chega na clínica na coleirinha no chão? Não pode, nunca. Nossa, mas ele é grande. Pois então, tem que carregar. Se você quiser evitar a dor de cabeça, tem que carregar. Nossa, mas ele já tá pesando 30 quilos, eu não aguento carregar. Ótimo, então leve ele no menor horário de fluxo de uma clínica. Qual que é o menor horário de fluxo de uma clínica? Normalmente durante o dia, assim, 10 horas da manhã no meio de semana. Ou então faça como já aconteceu comigo numa outra clínica, que era um caso único, eu não conseguia carregar porque era grande. A pessoa levava esse animal num plantão à noite, 11 horas da noite, não tinha ninguém na clínica. Tinha alguém internado, só se tivesse uma emergência. Zero animal para ficar encostando. Combinado? E no final desse último, né, no final da última vacininha desse ciclo, o que a gente faz? A gente vai lá e faz a contra-raiva, tá? Pode ser no mesmo dia dessa última ou separado. Normalmente a gente faz junto, por quê? Porque o cliente depois não quer voltar para fazer a outra, né? É um negócio meio estranho, uma questão de proteção para evitar doença e o cliente não quer. É meio maluco isso, né? Mas são as verdadezinhas, gente, tá? Deu para entender? Os dois protocolinhos? Das vacinas essenciais são as duas mais importantes? Tanto para os filhotes quanto para os adultos? E isso é o mesmo, gente. Há 10, há 20, 25 anos. É a mesma coisa. Não mudou nada. Só para acrescentar, peraí. Sobre histologia de embriologia. Histologia de embriologia? Beca, embriologia é uma coisa. Histologia de embriologia eu não sei o que é não. Porque embriologia é outra coisa. E essas duas coisas eu consigo até fazer alguma coisa pra você, mas não direto aqui. Porque que acontece? Aqui eu faço as lives totalmente voltadas para a resolução de vocês como mães de bichos. Das formas que vocês consigam entender, resolver e poder questionar o colega de meu veterinário, de Marte ou do coração, não importa qual. Tá? Porque a gente escuta assim, eu vou dar um exemplo simples para você. Teve uma moça outro dia no local próximo do trabalho que a pessoa pediu que fizesse o protocolo de 15 em 15 dias e a veterinária se recusou. Ah, porque não pode. 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 Pior que pode. Entendeu? Então eu quero que vocês sejam informados para que vocês possam questionar os coleguinhas. Entendeu? Não é questionar com o intuito de ficar perguntando, testando, não é isso. Olha, se você, eu sei a informação que pode, por que a senhora está falando que não pode? Tá? Eu acho que vocês têm que ter a capacidade de escolha no que vocês querem, tá? E não sejam mecanizados pelo sistema. Combinado? Embriologia é a parte de como surge, né? Cada um dos nossos órgãos, essa parte toda é uma parte magnífica, mas não é interessante para nós como mães e pais de pets. Ela já é interessante totalmente para veterinários. Combinado? E o que eu vou trazer aqui agora? Cadê? Essa imagenzinha aqui, ó. Aliás, antes deixa eu fazer um negocinho aqui. Avisando no meio da live para não esquecer. GME 5.0 vai ser agora em outubro, tá? Que é o Guia de Medicamentos Essenciais contra Cão. Para evitar para que vocês conduzam em casa antes do veterinário, sim, contra diarreia, febre, dor e vômitos, tá? E eu vou trazer esse outubro para vocês novamente, combinado? E a questão do GPDC, o que é isso? Guia Preventivo de Doença do Carrapato. Para quem vai estar nessa turma, vai ganhar este guia. Quem já está inscrito, que eu sei que tá, pode ficar tranquilo que vocês já ganharam, tá? Não precisa se preocupar, porque tem uma turminha aí que já tá na turma, porque eu atrasei o 5.0, vão receber sim, combinado? Vacina pós-doença. Sim, esse carinha dessa vacina aí, tá? Só tá o carinha de lado, não tá nem dando pra ver na carinha dele, então não tem problema, que eu tô mostrando pra vocês. É um menino que teve sinomose. Sim, sinomose e curou, tá? Nossa, mas você não falou que a cada 100, pelo menos 77, ou seja, mais de 77% dos animais morrem? Sim, morrem principalmente devido à demora em que se começa a apresentar algum sintoma até que ele vá num consultório, seja consultado, passado as medicações,
vocês terem comprado e feito. Por que comprado e feito? Parece uma coisa tão simples, né? Mas não é uma, nem duas, e nem três, nem 20, nem 100 vezes que eu passo uma medicação para um animal. Imagina hoje, tá? Uma quarta-feira. Eu atendo o animal hoje, 10h30 da manhã. Chega amanhã à noite, a pessoa fala assim, doutora, esse Agemox eu olhei aqui perto da minha casa, eu não tô achando. Tipo isso. Então, mas eu tô procurando aqui o Gavix, eu não achei. Eu tô procurando o Glicopan, ainda não achei. Aí, por isso, eu não comecei a dar nenhum ainda. Na sinomose, 24 horas pode ser crucial para a pessoa matar um cachorro ou não. O que eu tô chamando de matar? É para cutucar o cérebro mesmo. A velocidade em que se começa o tratamento. E o que acontece? Isso é uma das coisas que... Eu cheguei até a fazer um curso sobre isso. E algumas pessoas têm até acesso a ele. Que das principais doenças, as pessoas elas não têm noção de gravidade e severidade das doenças. Por isso que as vacinas essenciais são as essenciais. Aquelas, por exemplo, que matam muito rápido. Uma giardia, se aconteceu uma coisa hoje, eu levei 2 dias depois, as chances do meu cachorro morrer por conta disso é baixíssima. Mas uma sinomose, eu levei 2 dias depois, ele pode ter morrido. Por quê? Porque aquilo foi o sintoma que você observou. E antes de você observar sintoma, a doença já está ali, ó. Há pelo menos 5, 7, 10 dias antes de você observar um sintoma, ela já está ali fazendo festa no seu cachorro. Então, o que acontece? Por conta disso, ou seja, ela é muito silenciosa, é sutil, as coisas iniciais, é que é importante não se deixar passar o tempo. Consultou, é sério, é seríssimo, mata mesmo, gente. Esse carinha que tá vivo, graças a Deus, é graças a eu? Não. Eu orientei a mãe dele e a mãe dele foi extremamente rápida, foi extremamente eficiente. E o que acontece? À medida que eu fui conversando com ela, que saiu o resultado, às vezes eu fui acrescentando outras coisas e eu falava com ela assim, olha, compra tal medicamento. Esse é de farmácia, assim, assim, assado, papapá. Acrescenta isso, faz aquilo. E ela não falou assim, eu acrescento isso hoje à noite e deixou pra comprar no sábado, porque é o dia que eu tô de folga. Compreende? Ah, mas eu trabalho o dia inteiro no outro dia. Tudo bem, mas você quer que seu cachorro morre ou você quer que ele vive? Tá? Então, o que acontece? A velocidade de tratamento influencia, sim, tá? Ainda mais que é uma doença que pode chegar até atingir parte do sistema nervoso, sim. E é muito comum, as pessoas gostam de querer dividir a doença em 4 estágios, não sei o que lá mais. Eu não tô nem aí para estágio. Por quê, doutora? Mas não tem o primeiro estágio? Às vezes eu recebo assim no meu zap. Ai, meu cachorro tá no 2º estágio. Eu não quero nem saber de estágio. Pouco importa que estágio. O tratamento é indiferente de como ele se apresenta. E outra coisa que é muito importante. Estágio era muito legal se aquilo fosse conta de matemática. Mas não existe uma ordem. Aquilo é o que é mais comum. E não significa que o que é mais comum que esteja acontecendo com o seu cão. Então eu não posso basear naquilo de livro para pensar em tratamento. Eu tenho que basear que a doença é esse X. E eu tenho que cuidar dela toda. Tá? E depois que eu cuidei dela toda, igual desse carinho, só para que vocês entendam, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as vacinas pós-doença. E nas vacinas pós-doença, eu tenho muita dificuldade de colegas fazerem um protocolo que eu peço, porque eles olham para mim com um olho desse tamanho, porque eu viro e falo, 4 doses intervaladas de 15 em 15 dias. Tá? Mas por que isso? Depois de um certo tempo, tá, gente? Não acabou de doença na semana seguinte, tem não. Tem protocolos, tem exame que é feito de sangue, depois é refeito. Porque eu necessito que esse animal volte aqui. Olha esse desenhozinho que vão lembrar ele de novo, hein? Eu necessito que ele volte a ter esse grau de proteção. E o que acontece? Se ele teve a doença, primeiro, a proteção tá onde? Ela nem tá onde o dia que tá. Ela vai estar mais baixo. Concorda? Senão ele nem tinha adoecido. E a segunda coisa é o seguinte, se eu fizer novamente a vacina e ela já não tá naquele pontozinho que eu mostrei pra vocês antes de cair pra fazer a próxima,
o que acontece? Se eu der uma única dose, ela não vai atingir lá. Ele já adoeceu, a imunidade já baixou. O que era para ter aqui não existia mais. Então eu faço um protocolo como um de filhote com um intervalo mais curto possível e que é possível. Entendeu? Se você jogar às vezes nomes de algumas vacinas aí importadas e ver como que ela é feita, tá falando lá e vem falando justamente sobre isso. Deixa eu ver no que eu tinha puxado aqui. Só para eu ler para vocês. O protocolo vacinal da blá blá blá, que é uma importada, eu não vou dizer o nome. Vacina polivalente para cães envolve esse protocolo inicial dessa, tá? 3 doses iniciais com intervalos de 2 a 4 semanas. 2 semanas são 15 dias, ou seja, de 15 a 30 dias. Entendeu? Seguidas por reforços anuais. Só para vocês terem uma ideia. Ou seja, isso eu leio é uma vacina importada de consultório que a gente usa, tá? Só para que vocês entendam. Então, eu utilizo o que é possível com um intervalo menor e eu faço uma a mais. Sim, tá? 3 ou 4, tá? Sim, por que a gente faz? Porque eu faço dessa forma. Para eu garantir que esse animalzinho igual esse tá aqui, que ele fique com a imunidade, com os anticorpos mais adequados. Ele está pós ter tido doença, ele está pós a esses valores aqui, tidos como ideais, ter caído. E uma vez que ele caiu, se eu não fizer ele como um protocolo final, ele vai conservar em valores menores. Qual é a chance dele adoecer de novo? Muito grande. Entendeu? Então, por isso, é dessa forma que eu faço nos cães. Ah, e se ele tiver 2 anos? Mesma coisa. Se ele tiver 5 anos, mesma coisa. Não importa a idade que ele tenha. Tá? No final das contas, por que eu coloquei essa ampulheta aqui pra vocês? A questão das vacinas se atrasa, o preço que se paga é alto, gente. Muito alto. Não é só a questão financeira é mais fácil, por incrível que pareça. Por quê? Se toda vez a gente tivesse a garantia que nós fôssemos lá e internasse um animal ou cuidasse ele melhorasse, estaria ótimo. Beleza, só ir lá, juntou dinheiro, pagou e tá resolvido. Mas tem a questão do animal. Tem dor nesse animal. Dor física. Além de dor física, tem dor emocional. Dependendo do grau de proximidade que esse animal tem das pessoas, de vocês aí, ó. Entendeu? Tem uma cachorrinha que eu já cuidei dela algumas vezes que é extremamente delicado o grau emocional que ela tem com a dona. Então, tipo assim, ela só consegue internar o animal se é praticamente pra morrer. Caso contrário, não dá. Por quê? Devido ao emocional que o animal ficou. Tá? E outra coisa. Vamos pensar em outra coisa também. Não é só dinheiro envolvido, não é só emocional vivenciado. É todo o transtorno que tem muitas vezes, até de logística. Quer ver um exemplo simples? Tenho dinheiro, tá tranquilo, não, meu cachorro não é pegado comigo, joia. Aí o que acontece? Você interna, trabalha o dia inteiro, e o horário de visita é lá durante o dia. Como é que você vai ver seu cachorro? Não vai ver. Aí ele vai começar depois a ter outros problemas, porque meu dono não vai me ver. O cachorro não sente esse vem me ver, ele sente que ele está sozinho. Cadê o meu vínculo com a pessoa que eu conheço? Nem aqui aparece, tá? Então isso influencia também no tratamento? Influencia, né? Ou seja, é um contexto. Como a pessoa vê também para a doença, também influencia? Influencia também, tá? Deixa eu ver se eu levantei meus 3 pontos que eu me propus nessa aula. Dei meu papelzinho. Eu me propus trazer para vocês a questão de diferença entre vacinas essenciais e não essenciais. O protocolo vacinal de filhote e de adulto. E como que eu faço. Vou repetir, eu faço, tá? Não tirei isso de colega nenhum, não, nem de lugar nenhum, não. Ainda sou questionada, né? Mas tudo bem, vou continuar fazendo. A questão do pós-doença, tá? É claro que não é só a vacina, tá, gente? Tem outras coisas que é feito junto no período da vacina. Esse animal não toma só a vacina. Tem algumas coisas específicas para a imunidade que é feito durante todo o período. Condutas com o animal, outras coisas juntas. E a questão só agora que eu vou levantar para vocês como último ponto da questão de importada ou nacional, tá? Eu sempre falo o seguinte, as vacinas importadas são melhores? Não. Nossa, como assim? Não é questão de ser melhores. É questão que nós temos a possibilidade de confiar nela 100 vezes mais do que uma nacional. Combinado?
Então, porque nós não temos uma seriedade no nosso país nas vacinas, é que nós, veterinários, dizemos não dê as vacinas nacionais como opção. Deu para entender? Tá? Agora, é por isso que a gente sugere sempre a importada. E eu sempre completo e falo, antes alguma vacina do que nenhuma. Combinado? Então, se vocês virarem para mim e falar assim, doutora, a vacina tá lá R$90, R$110, não tem condições de fazer não, só vou conseguir comprar a de ração de R$30. Sério? Sério. Aí eu vou virar e falar as duas coisas. Você tem duas alternativas. Ou você se vira e faz sua vaquinha online para dar a importada, ou você até pode dar a nacional e preparar para pelo menos dar 3 doses de 21 em 21 dias para você chegar um pouquinho perto da importada. E assim mesmo ainda vai ter risco. Vai ter um pouquinho mais de risco. Mas ainda é melhor assim do que não dar nenhuma. Tá? Então, eu volto e repito. Ainda é melhor alguma do que nenhuma. E com um formato de um protocolo mínimo para que vocês consigam uma proteção por aí. E se tiver que dar essa nacional, falo pra vocês. Deixa eu até ver um negócio aqui. Não vou falar bobeira aqui. Pera aí. Deixa eu falar aqui pra me ver se eu não continuo tendo... Não continuo tendo bobeira, não. Usem a Labovete. Ela chama Elevencel Vac, tá? Que é uma V11, tá? É a vacina nacional em que eu falo que acaba que a gente tem uma qualidade mais confiável, sim. Ah, então eu vou dar essa para todos os meus cachorros agora que eu estava dando importada. Não, isso não é isso que eu disse. Então, se você pegou até aqui e parou e não assistiu o resto, tá interpretando errado. Eu tô dizendo para uma pessoa que não pôde fazer a outra e ainda vai ter que fazer 3, pelo menos, no protocolo, seguidas de 15 em 15 dias. Ou até no máximo de 21. Tá? Mas se for pensar que uma pizza é o mesmo valor de uma vacina, não coma a pizza e dê a vacina no seu cachorro. Se você quiser evitar problemas. Combinado? Gente, falei tudo, hein? Consegui trazer o nacional importado aí pra vocês. E falei tudo direitinho pra vocês. Vou trazer só mais um repeteco de um lembrete aqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí, lembre. 5.0 do GME, Guia dos Medicamentos Essenciais. Eu vou mostrar pra vocês como vocês resolvem antes do veterinário vômito, diarreia, dor e febre. E vão ter, para quem vai participar, para quem já tá dentro do GME, já ganhou, tá? O guia de preventivo de doença do carrapato. Combinado? Só para já deixar para vocês aí direitinho, mais um lembrete. E é isso que eu tinha pra trazer um pouquinho pra vocês de vacinas aí. Volta e me dou umas cutucadas sobre alimentação, né? Porque tá no auge essa parte fake, nada aí, né? De um monte de comida, vamos suplementar ração, né? E é interessante pra caramba como que as pessoas se empolgam com aquilo, né? Como se aquilo fosse a resolução dos problemas dos animais. É muito engraçado, né? Tá bom? Acho que posso ter sido esclarecedor. Inclusive, depois eu vou subir essa live também pra plataforma vermelha. E depois o cliente, olha, assiste, se resolve lá. Imagina eu levar 1 hora pra explicar isso pro cliente no consultório. É melhor ele assistir a live, que é uma live aula, que é o que eu passo pra vocês aqui, é o que eu passo pros clientes dentro do consultório. Tá bom, gente? Obrigada a todos que vocês estiveram aqui. Ela vai ficar no ar aqui, pelo menos no Instagram, por 24 horas. Depois de certo tempo, eu cato algumas partezinhas e deixo aqui, retiro. E ela só vai ficar na plataforminha vermelha que vocês sabem por lá, tá bom? Um beijo, até a próxima. Obrigada, Beca. Beijinho. Beijinho a todos que estiveram por aí. Tchau, tchau.